Pessoal, isso agora está expandido para todas as modalidades licitatórias, todas elas, né? Então, concorrência, pregão, o diálogo competitivo, tudo eu posso negociar. E eu preciso entender, enquanto iniciativa privada, o que é interessante negociar, e enquanto administração pública, quais são as possibilidades que eu tenho para negociar. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Clube de Negociadores. Como sempre, Edilson Farias, sócio e diretor de operações do clube. E essa é a oportunidade de a gente estar fazendo um evento um pouquinho diferente. Nós temos esse evento, ele é um evento permanente, chamado Papo de Fogueira, em que a gente discute assuntos que são de interesse, mas de uma forma um pouco mais descontraída. Então, vocês não vão me ver de terno, estão vendo o Jader ali de terno, mas não vou me ver de terno aqui. A gente quer discutir assuntos sérios, porém, como se estivéssemos numa grande sala de estar tomando um café, bebendo uma cerveja e diante de uma fogueira, né? Ali para a gente contar aquelas coisas que a gente pensa. Então é um prazer tê-los aqui. Dessa vez a gente está fazendo um pouquinho diferente. Normalmente a gente faz com transmissão direto para YouTube, a gente usa uma plataforma que é o StreamYard, mas dessa vez eu optei por fazer ele mais íntimo, porque quando eu faço da outra forma no YouTube, não aparece aqui as pessoas que estão participando. E para a gente isso é muito importante. E essa interação com a gente, eu sei que as pessoas gostam, e para a gente é muito legal também, porque você pode perguntar diretamente e você faz, às vezes, uma mentoria, você faz um bate-papo, você tira dúvidas aqui ao vivo e a cores. Então, para esse evento de hoje, eu já não fazia ele há algum tempo, a gente está buscando alguns temas que são mais relevantes, o clube está num processo grande de crescimento, então ele tem absorvido bastante a gente, e esse evento eu gosto de conduzir pessoalmente, eu faço questão de conduzir pessoalmente. Né? Então, realmente, a agenda estava bastante complicada, mas eu não poderia deixar passar a oportunidade de falar sobre um tema que é bastante relevante. Ele andou, quem trabalha nas esferas públicas, andou um pouco assustado, meio nervoso com a chegada da nova lei de licitações. Tá? E como eu comentava aqui um pouco antes dos demais chegarem, da gente começar oficialmente esse evento, algumas pessoas pensam que o tema de licitação fazer licitações públicas, ele é um tema que afeta somente os gestores públicos. Mas isso não é uma verdade. É importante para os gestores públicos, mas também para todos aqueles que pretendem fazer negócios com a área pública de qualquer tipo, de qualquer esfera, seja de esfera estadual, municipal ou federal. E para a administração pública, também é importante que as pessoas conheçam, porque quando as pessoas não conhecem, elas acabam não participando dos diversos processos, das diversas concorrências públicas. E isso traz para a administração pública uma quantidade muito menor de alternativas. Então, ela acaba fazendo contratações que poderiam ser muito melhores, ela poderia fazer melhores negócios, mas ela acaba não fazendo porque não se apresentam as empresas necessárias, e ficam sempre aquelas mesmas empresas. Então, o que nós pudermos fazer, Magdara, é legal, sua empresa participar. Então, o que nós pudermos fazer para divulgar e tornar mais fácil o entendimento de como funciona uma contratação pública para mais pessoas, para mais empresários, vai ser bom para os empresários que podem fazer negócio com a administração pública, mas também para a administração pública que passa a ter alternativas interessantes. E para falar sobre isso, eu estou trazendo aqui um caro amigo, trabalha comigo na Marinha, é o professor Jades Esteves da Silva, ele é mestre em Direito Econômico pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Direito Administrativo pela Faculdade, pós-graduado também em Direito Público pela Faculdade Legale e Direito Militar pela Universidade Estado de Santos. Ele fez também Direito Constitucional aplicado pela Faculdade Legale. Então, Jades, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, o Jades está vindo pela primeira vez, ainda não tem boleto para ele. Quando vem 3 vezes aqui para fazer evento, a gente manda um boleto ali para a pessoa fazer a quitação. O seu caso ainda não, você está no primeiro, mas já está na contagem. Seja bem-vindo, a palavra está contigo, meu amigo. Obrigado, Edilson. Boa noite, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar aqui com as senhoras e senhores para falar sobre essa temática que ela é, de fato, muito importante, não só para a administração pública, mas para a sociedade brasileira como um todo, né? Quando a gente pensa em contratos públicos, quando a gente pensa no poder estatal fazendo contratações, a gente está falando hoje de movimentações acima de 13%, 14% do PIB nacional, né? Isso aí supera a média dos países da OCDE. Então, o Brasil, de fato, né, a máquina pública brasileira, ela contrata muito. E isso acaba demandando essa necessidade de termos uma correlação, né, melhor
mais bem estabelecida entre a iniciativa privada e a administração pública. Então, falar sobre isso, independentemente se a gente está falando para a administração pública ou para a iniciativa privada, é extremamente importante e eu agradeço essa oportunidade. Tá? Então, muito obrigado mesmo. Eu preparei um materialzinho aqui só para guiar a nossa conversa. Eu posso compartilhar? Então, Claro, tá bom, fica à tá ótimo. vontade. Se tiver qualquer dificuldade, passa para mim que eu boto para você. Tá bom, perfeito. Enfim. Pessoal, tá vendo o material? Então tá ótimo. Sim, maravilha. Então tá bom. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre a nova lei de licitações, né, e como ela trouxe algumas novidades que possibilitam a gente ter um maior grau de negociação, né, nessa relação público-privada. Então, primeiramente, só reforçando, o Edilson já me apresentou, só explicar um pouco da minha trajetória. Eu sou formado pela Escola Naval originalmente, sou oficial da Marinha do Brasil, trabalhava embarcado, né? E aí, enquanto estava trabalhando embarcado, eu fui correndo atrás aí para poder fazer minha formação em Direito, que era um sonho que eu tinha. Me formei em Direito pela Universidade Federal Fluminense, entrei nessa área acadêmica, na área de pesquisa, publicar livro, artigo científico, entrei no mestrado e concluí o mestrado esse ano. Ano que vem, se Deus quiser, estarei dando continuidade aos meus estudos no doutorado nessa área de contratações públicas, né, no direito público, mais voltado para a parte de contratações públicas. Então, eu gosto de mostrar essas imagens aqui porque elas marcam bem a minha trajetória profissional, né? Desde oficial que estava lá pilotando navio, até o acadêmico produzindo, e agora essa última imagem aqui à direita, inclusive ministrando um curso. Ministrei ano passado 2 cursos para o pessoal da AGU. Então, assim, é realmente muito legal poder ver, né, que o estudo ele possibilita esse crescimento e mais, que aprender sobre licitações de contratos não demanda uma vida de conhecimento, uma vida dedicada a isso, claro. A gente vai ter que estudar o tema, mas dá para se preparar para começar a conversar sobre isso em pouco tempo, desde que a gente seja bem orientado, desde que a gente tenha, né, um material adequado ali para poder estudar e tudo mais. Então, como é que a gente, para começar aqui o nosso bate-papo, como é que eu posso negociar em contratações públicas, né? E aqui eu trouxe essa imagem para poder elucidar que aqui nós vamos sempre analisar, quando a gente pensar em contratações públicas, sobre 2 perspectivas diferentes. Uma coisa é olhar a contratação pública pela ótica da administração pública e outra pela ótica da iniciativa privada. Então, nós vamos ver que existem algumas oportunidades de negociação que vão se diferenciar de acordo com o lado, né, onde eu estou. Se eu estou na iniciativa privada, eu vou observar aquilo de uma maneira. Se eu estou dentro da administração pública, eu vou observar de outra. E é interessante a gente pensar que o processo licitatório, até pela forma como ele foi originado no Brasil, né, ele acaba bebendo de algumas teorias, algumas teorias de mercado que vêm muito da economia. Né? Então, a gente vai falar de teoria dos leilões, a gente vai falar teoria da disputa assimétrica. Então, são N teorias econômicas que são incorporadas para tentar fazer um jogo, porque o processo licitatório nada mais é do que um jogo, onde eu vou conseguir apresentar o meu desejo, né? E não vou a administração pública, eu vou apresentar o que eu pretendo contratar, e mesmo apresentando o que eu pretendo contratar, eu não vou perder muito, né, na hora de fazer essa transação. Então, para a gente poder falar sobre isso, eu vou sempre abordar o lado da iniciativa privada e o lado da administração pública, tá? Porque eu acho que acaba elucidando melhor e facilita também o entendimento da temática. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que a gente pretende negociar, tá? E o que a gente pretende negociar? Esse é um ponto muito importante. Depois a gente vai falar sobre o campo de atuação, tá? De fato, o que são as contratações públicas, o que mudou com a nova lei. Vamos falar de um tópico especial sobre compras em defesa, tá? Que é um ponto também bem interessante para a gente conversar. E, por fim, eu vou concluir. A minha intenção aqui não é ficar trazendo citação de artigo, um discurso mais técnico. A minha intenção é, de fato, contextualizar, gerar o debate, tá? Então, fiquem à vontade para trazer suas perguntas. E eu não vou ficar muito tempo no slide, eu quero mais aproveitar essas interações com as senhoras e com os senhores, tá bom? Então, vamos lá. Entendendo o que se pretende negociar. Aqui a gente tem que observar de 2 maneiras.
eu, enquanto iniciativa privada, o que eu posso oferecer para a administração pública? Né? Às vezes, a gente não consegue perceber o que temos em mãos e como isso pode ser ofertado para a administração pública. E aí, para eu saber o que eu posso ofertar para a administração pública, primeiro eu tenho que conhecer o meu produto, o que eu posso ofertar. E segundo, eu tenho que entender qual é a necessidade da administração pública. E aí é bem interessante que a nova lei de licitações ela vai trazer uma obrigatoriedade de planejamento para todos os entes federativos num grau muito maior do que já existia anteriormente. Então, quando a gente pegava as leis anteriores, a 866, a 10.520 e as normas infralegais que davam suporte, né, em cada ente federativo aqui, União, Estado, Distrito Federal e municípios, para poder fazer o processo de contratação pública, a gente via a União com uma cobrança de planejamento muito maior do que os demais entes federativos, e isso acabava levando a situações do tipo, eu consigo participar de um processo licitatório com a União, mas quando eu vou para a prefeitura, eu não consigo. Por quê? Porque lá as coisas acontecem de um jeito um pouco diferente, né? Ali eu não consigo ver claramente quais são as regras, eu não consigo entender claramente quais são as necessidades, né? E aí a coisa fica um pouco mais complicada. A nova lei de licitações ela vem e traz a obrigatoriedade do planejamento para todos os entes federativos. E isso possibilita que eu, enquanto iniciativa privada, consiga observar o que eu posso oferecer e quem precisa desse produto. Por quê? Porque o planejamento ele vai ser sempre feito no A+1, né, que a gente chama. Ou seja, é sempre para o ano seguinte. Tá? Isso vai estar público através de um portal, ou através do Portal Nacional de Contratações Públicas, ou por meio de um portal do próprio ente federativo, tá? E aí eu consigo entender o que eu posso oferecer e o que as pessoas pretendem comprar. Já pela ótica da administração pública é diferente. Quando eu penso no que eu pretendo contratar, eu começo a perceber que o meu processo de planejamento ele é extremamente importante. E, por vezes, a minha negociação começa no planejamento. Muita gente acredita que a negociação só vai acontecer no momento do pregão, da concorrência, no momento da sessão pública. Muito pelo contrário. Esse período aqui é onde eu tenho a menor negociação possível. Por quê? Porque acaba sendo um jogo, né, onde as pessoas apresentam suas propostas e eu não tenho como dizer quem é que vai vencer, muito menos negociar as condições, pelo menos não naquele primeiro momento. Essa negociação vai acontecer lá ao final da apresentação das propostas, mas eu consigo começar a minha negociação no planejamento, tá? Como eu vou elucidar aqui em um outro momento. Tá? Então, entender o que eu pretendo negociar é extremamente importante. O que eu pretendo, iniciativa privada, vender para a administração pública e eu, enquanto administração pública, aquilo que eu quero contratar. Sobre o campo de atuação, o que a gente tem que saber? Tá? Não adianta entrar no mercado de contratações públicas se não tiver uma noção boa do que de fato representa isso. Tá? As regras de contratação pública agora estão mais acessíveis, porque a gente compilou N normativos que existiam em um único só, né? Que é o quê? A 14.133 de 2021, essa lei que vai compilar as regras da 866, 10.520, RDC, tá? Então, assim, que é o regime diferenciado de contratações. Então, assim, nós temos agora tudo em uma única norma. Só que o problema é que essa norma, ela traz a reboque mais de 150 regulamentações. Ou seja, eu vou ter uma lei base, mas para eu poder efetivamente botar ela em prática, eu vou precisar regulamentar em cada ente federativo. E cada ente federativo vai regulamentar de acordo com as suas especificidades. E aí eu estou falando de um nível de regulamentação muito grande. Então, para eu conseguir entrar, para eu conseguir vender para esse ente governamental, eu tenho que entender, primeiramente, o quê? Quais são as regras do jogo, tá? E aí temos casos práticos que a gente pode citar, do tipo, uma empresa que já está prestando um serviço há alguns anos para aquele órgão, não sabe, por exemplo, quais são os modos de disputa dentro de uma modalidade de licitação. Aí o pessoal pode estar pensando agora, caramba, mas o que é uma modalidade de licitação? O que é um modo de disputa? Exatamente. Essa era a mesma dúvida que eles tinham. E por causa de uma besteira, eles perderam a oportunidade de lá de estar prestando aquele serviço que eles já prestavam há quase uma década. Porque eles não conheciam isso, não conheciam o que era uma modalidade de licitação, não conheciam o que era um modo de disputa. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, de modalidade de licitação, quais são as que existem? Pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Essa última a gente vai falar de forma mais específica, porque é uma novidade da nova lei, que também cabe uma negociação bem interessante. Quando eu penso no modo de disputa, é como dentro de cada uma dessas modalidades eu vou fazer o quê? Eu vou verificar a apresentação de propostas.
Então, eu posso ter aberto, né, uma disputa aberta, onde os licitantes lá vão apresentar suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, dependendo do que eu quero avaliar. Eu posso estar falando de um modo de disputa fechado, onde as propostas permanecem em sigilo até o quê? Até a data e a hora designada para sua divulgação. Eu posso ter a combinação deles. Não, o modo de disputa começa como fechado, depois vai para o aberto, ou começa no aberto e vai para o fechado. E tudo isso, entender essa sistemática aqui, me possibilita negociar. Por exemplo, eu olho pela perspectiva da iniciativa privada. Eu conheço quem vai competir comigo no mercado. Via de regra, a gente tem uma noção de quem vai competir com a gente. Né? Porque por mais que a gente esteja falando hoje de um mundo globalizado, a gente esteja falando de um país que a gente consegue ter uma empresa do Nordeste prestar um serviço no Sudeste, via de regra, até por uma questão de custo, é mais fácil que a empresa que vai vencer aquele processo, né, a pessoa jurídica ou física que vai vencer aquele processo, esteja localizada na região onde vai ser feito o processo licitatório ou o processo de contratação direta. E aí, eu tenho uma noção de quem são os meus concorrentes. Eu já consigo saber se aqueles concorrentes atendem ou não os parâmetros daquele processo licitatório. Às vezes, entrar no processo licitatório botando o menor valor não é a melhor estratégia. Às vezes é melhor ficar em segundo lugar. Por quê? Porque eu consigo aumentar o meu lucro sabendo que o primeiro lugar vai ser gongado, vai acabar sendo eliminado por algum critério de habilitação, algum critério técnico, algum comprovante que ele não vai ter. Então, essas estratégias, para eu poder entender isso e botar isso em prática, eu tenho que entender como é que funciona o sistema de contratações públicas, tá? Então, eu tenho que conhecer, de fato, a norma, ou pelo menos ter uma equipe que possa me apoiar nesse sentido. Se eu não souber onde eu estou entrando, eu vou ficar na onça, tá? Esse daqui é um termo que eu uso muito com os meus alunos. Inclusive, o pessoal da minha turma, né, quando entra em contato comigo, a primeira coisa que o pessoal fala assim, doutor, estou na onça. Porque isso na Marinha a gente fala que está na onça é estar com problema, né? Estou com dificuldades. Então, se não souber sobre a norma de licitação ou não estiver bem assessorado, vai ter dificuldade, vai ficar na onça, tá? E ficar na onça, nesse contexto, é perder dinheiro, é perder oportunidade, que com certeza ninguém quer, nem a iniciativa privada, muito menos a administração, porque como o Edilson falou, a gente acaba ficando refém de empresas ruins, né? E isso é péssimo para a administração pública, péssimo, porque no final das contas a administração pública contrata para poder prestar um serviço público, né? Então isso retorna para a sociedade de alguma forma. Então se eu não tenho os insumos, se eu não tenho condições de prestar um bom serviço, infelizmente quem vai sofrer na ponta da linha é na população, né? É quem recebe esse serviço. Então é um ciclo que pode ser virtuoso ou vicioso, né? E a gente tem que entender isso e de alguma forma quebrar, né, esse ciclo. Ótimo. E o que mudou com a nova lei de licitações que favorece a negociação? Pessoal, aqui a gente poderia falar de N coisas que mudaram, tá? Mas eu trouxe algumas que eu julgo mais importantes, até para poder favorecer esse debate sobre como negociar em contratações públicas, tá? A primeira delas, obrigatoriedade de planejar. Esse aqui é um ponto extremamente importante, porque ele possibilita que a iniciativa privada entenda quais são as demandas futuras da administração pública e aí consiga se programar para poder vender para a administração, entender quem vão ser seus concorrentes, entender o serviço que está sendo prestado e, dessa forma, apresentar outras propostas, né, propostas mais coerentes com, de fato, a realidade do mercado. E também a obrigatoriedade de planejar para a administração pública vem como uma forma de favorecer a negociação. Por quê? Porque quando eu penso em planejamento, eu penso em o quê? Ponderação de soluções. Eu começo a pensar, opa, eu até gostaria de resolver o meu problema dessa maneira, mas o custo de resolução dessa forma aqui é muito alto, não está dentro do meu orçamento. Mas será que não cabe aqui uma negociação? Será que se eu entrar em contato com a empresa eu não consigo negociar? Porque no final das contas essa aqui seria a melhor das soluções, só que não encaixa no meu orçamento. Então, pensar no planejamento, pensar nas possibilidades que o mercado me oferece, pensar em como ponderar isso, também é uma forma de facilitar a negociação. Eu tenho certeza que o Edilson vai falar sobre isso, né? Sobre a questão da negociação na fase de planejamento, que é extremamente importante. Outra questão que mudou, que é relevante, a negociação durante o processo licitatório e contratação direta. Já existia, né, no pregão, na modalidade de pregão, a obrigatoriedade do pregoeiro negociar após, né, a fase de lance. Ou seja, assim que a gente tivesse uma empresa
vencedora, o pregoeiro era obrigado a negociar com essa empresa. Mas vamos ser sinceros, eu, empresa, sei que eu ganhei, olha só, eu ganhei aquela fase, aquele processo ali, né? O objeto foi adjudicado a mim, ou seja, eu vou executar esse objeto. Eu vou querer baixar o meu valor? Qual é a contrapartida que a administração pública pode me oferecer numa negociação dessa? Se o pregoeiro não for alguém capacitado em negociação, ele não tem nenhuma carta para oferecer. Ele não consegue negociar. Vai ser uma negociação pro forma, que a gente chama, né? Só para falar que eu tentei negociar. Ah, você quer negociar? Não. Ah, tá bom, obrigado. Porque a partir daquele momento eu vou ter que contratar com aquela empresa. Agora, quando eu penso, não, olha só, pensa comigo, se a gente baixar o valor aqui, eu tenho a intenção de renovar esse contrato. É um serviço de natureza continuada. Eu posso estender esse contrato por até 10 anos. Só que esse contrato, todo ano eu tenho que verificar a vantajosidade dele. Se você não baixar o valor agora, pode ser que no ano que vem a sua proposta já não seja mais coerente com a do mercado. E aí eu vou ser obrigado a fazer um novo processo licitatório. Aí eu, iniciativa privada, vou pensar, poxa, realmente, talvez seja melhor negociar com ele aqui, baixar um pouco o meu valor. Por quê? Porque eu vou poder renovar esse contrato nos próximos anos e vou garantir aí pelo menos mais uns 4, 5, 10 anos, né, de um fluxo de caixa certo, que eu sei que vai entrar. Porque aqui a gente tem uma diferença gritante. A administração pública vai estar sempre limitada pela lei, né? Então a gente fala que enquanto o pessoal que não pertence ao Estado pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? Aos agentes públicos só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza. Então, os parâmetros de negociação mudam e eu preciso entender isso. Outra modalidade que é novidade, tá? Que eu acho também uma boa oportunidade, que é o diálogo competitivo. Por quê? O diálogo competitivo, primeiro que ele não acontece para qualquer tipo de contratação, tá? Então a gente vai estar falando normalmente de inovação tecnológica ou técnica, ou quando existe uma impossibilidade do órgão ou da entidade de ter a sua necessidade satisfeita sem algum tipo de adaptação de solução disponível no mercado, ou ainda quando a gente está na presença de uma impossibilidade de especificar tecnicamente com precisão aquela necessidade. Então, o que eu faço? Eu, administração pública, eu não consigo especificar, eu não sei como resolver, é uma inovação tecnológica. Eu vou abrir essa minha necessidade para um diálogo competitivo. E aí, eu, iniciativa privada, olho essa oportunidade e, por vezes, deixo passar. Às vezes, o meu projeto não vai ser o mais interessante para a administração, mas quando eu participo desse diálogo, eu apresento um projeto que é viável, pode ser que não seja o melhor, mas ele é viável, eu tenho a oportunidade, depois, numa segunda etapa, de participar de fato, né, do processo licitatório acerca da escolha da administração pública. Isso é muito legal. Então, eu tenho 10 empresas participando, 10 empresas apresentam seus projetos, a administração pública escolhe um desses projetos e só podem disputar a execução desse objeto as empresas que, de fato, apresentaram projetos que atendiam às necessidades da administração. Olha que interessante. Então, às vezes, entrar com um projeto que não é tão atrativo para a administração, mas que atende os critérios técnicos, seja uma boa forma de negociar. Por quê? Porque eu vou apresentar, vou conhecer as propostas dos meus concorrentes, vou ver aquelas que eu consigo fazer com um custo mais baixo, porque às vezes eu tenho uma tecnologia que eles não têm, eu tenho um conhecimento que eles não têm, e depois eu entro na fase lá de disputa e, de fato, consigo executar o serviço, consigo prestar, né, aquele objeto à administração pública. Então também é um ponto muito interessante. Gestão contratual, tá? Outro ponto aqui é a gestão contratual, que fala sobre a necessidade da gente dialogar durante toda a execução do contrato com uma equipe específica. A lei anterior ela era muito frouxa com relação, né, ela deixava correr solta, assim, ela não ficava muito presa às regras da execução contratual. A nova lei vai trazer algumas regras mais específicas, obrigando que isso seja regulamentado nos entes federativos, e a gente vai ter uma equipe mais robusta, tá? Uma equipe composta por servidores ou empregados que entendam da temática de gestão contratual. E aí, na hora que eu coloco um representante da minha empresa para conversar com esses representantes da administração pública, os gestores e fiscais, se esse preposto não estiver preparado para negociar, ele vai ser engolido. Por quê? Porque as ferramentas aqui estão ao lado da administração pública, né? A gestão contratual ela decorre de uma cláusula exorbitante. É aquela situação em que, num contrato administrativo, a gente não tem paridade de armas. A administração pública vai estar no patamar superior.
Então, o representante da minha empresa, ele precisa saber negociar, porque ele vai conseguir resolver N leads que poderiam me levar a uma sanção administrativa na empresa e inviabilizar outros negócios junto à administração pública, às vezes por desconhecimento de causa. Tá? Então, aqui também é outro ponto. E da mesma forma, o gestor. Às vezes é uma situação que a gente acha que não tem solução, e aí, conversando com a empresa, a gente consegue chegar, né, a uma solução legal e que atende à necessidade da administração pública, sem precisar fazer um novo processo licitatório, sem precisar gastar energia, tempo, porque o nosso tempo é dinheiro. Né? Quando eu pego um servidor que ganha R$ 10.000 por mês e coloco ele para ficar um mês fazendo um processo que ele já tinha feito, eu estou perdendo dinheiro. A administração pública está perdendo dinheiro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de botar isso na ponta do lápis. E, por fim, mais ou menos importante, dessas mudanças que eu acho que são interessantes, é acerca da possibilidade da resolução das controvérsias por meios alternativos, tá? Que é aquilo que a gente chama, no direito, de justiça multiportas. Ou seja, ir para o judiciário nem sempre é a melhor solução. Por quê? Porque ir para o judiciário eu vou ter um custo processual, naturalmente, natural do próprio processo, eu vou ter custo com advogados, eu vou ter, se eu perder, ainda vou ter que cobrir as despesas do outro, né? Então, assim, ter uma equipe preparada para resolver isso por meio de arbitragem, por meio de conciliação, tá? Vai, de alguma forma, também possibilitar que eu consiga reduzir o quê? O custo da minha contratação. Porque a gente tem que levar isso em consideração na nossa proposta. Quando a gente entra no negócio com a administração pública, a gente tem que levar em consideração que, eventualmente, eu posso ter que me recorrer ao Poder Judiciário para resolver uma lide. Por quê? Porque é uma relação desigual. A administração pública ela vai ter mais ferramentas, de fato, né, para poder me colocar contra a parede, eu, iniciativa privada. Então, eu tenho que ter esse custo embutido. E muitas das empresas acabam tendo dificuldade de vender para o Estado justamente por causa disso, porque elas não pensam nisso. Elas só vão se preocupar com o jurídico quando dá problema. Então, pensar e verificar a possibilidade de resolver essas questões fora do Poder Judiciário faz o meu custo ser menor. E mais, tá? Resoluções feitas por meio, né, essas resoluções feitas por meios alternativos, tá, de resolução de controvérsias, costumam ter, no médio e longo prazo, uma efetividade maior, porque as pessoas chegam a um consenso, muitas das vezes, e resolvem o problema. Né? Agora, a iniciativa privada tem que observar isso. Como negociar para poder chegar à melhor solução para mim. E eu, administração pública, preciso saber negociar por quê? Porque, ao meu lado, vão ter duas espadas na hora que eu estiver nessa negociação. Uma delas é o princípio da impessoalidade, porque eu não posso favorecer a empresa. E o outro é o princípio da indisponibilidade do interesse público, porque eu também não posso negociar de uma forma que prejudique a administração pública. Então, se eu não souber como negociar, eu posso acabar entrando num desses caminhos que é o caminho sem volta. Tá? Então, aqui, ambos os lados vão ter que saber negociar para poder chegar a uma resolução amistosa, né? Acertada entre as partes. Ótimo. E já me encaminhando para o fim, vou falar rapidamente aqui sobre compras em defesa. Por quê? Porque é uma oportunidade, tá, que está há algum tempo já no nosso mercado de contratações públicas, mas é pouquíssimo explorado. Tá? O Ministério da Defesa é um dos ministérios que mais faz aquisição, tá, dentro do Poder Executivo Federal. E aí a gente tem essa lei, tá, que é a Lei 12.598 de 2012, que ela vai estabelecer um regime especial para compras e desenvolvimento de produtos e sistemas de defesa. Então ela traz algumas opções diferenciadas que possibilitam também eu entrar nesse mercado, né, que é mais restrito, e eu consigo, por ser mais restrito, eu consigo negociar melhor. Tá? Por quê? Porque, efetivamente, eu vou saber quem está concorrendo comigo e, por vezes, só eu vou conseguir oferecer isso para a administração pública. Então, aqui, nesse caso, a administração pública não tem muitas opções, ela vai ter que recorrer a mim. E é onde eu consigo aumentar lá, né, o meu lucro, a minha margem de lucratividade. E a administração pública vai ter que negociar com essa empresa porque só ela oferece. E ela vai precisar desse recurso. Tá? Então, aqui, nós temos uma etapa de credenciamento que tem que ser feita junto ao Ministério da Defesa. Então, vale a pena dar uma olhada. Quem tiver interesse depois, a gente pode disponibilizar, né, o link para poder dar uma pesquisada. É um mercado
que está em desenvolvimento e que vai continuar em desenvolvimento. É só a gente ver os projetos estratégicos que estão acontecendo no momento. Posso citar alguns, né? A Marinha do Brasil, por exemplo, ainda está com o projeto do submarino nuclear. Nós temos agora a construção das fragatas classe Tamandaré. Tá? Então, a gente está falando de uma quantidade de recurso grande que acaba, de forma direta ou indireta, movimentando outros mercados. Tá? Então, a fragata, quando ficar pronta, ela vai precisar de alguém para prestar um serviço para ela, né? Para fazer uma manutenção, para poder fazer um reparo, prestar entregar um tipo de objeto, né? Que é específico daquele tipo de meio naval. Tá? Então, entender como, de fato, funciona esse sistema é interessante, tá? Porque nós temos incentivos à área de estratégica de defesa. Tá? Então, acho que também é um ponto que fica aqui uma dica, tá? Para aqueles que querem entrar nesse mercado de contratações públicas. E já me encaminhando para a conclusão, eu só queria dizer o seguinte: às vezes a gente acredita que certas coisas não são acessíveis, né? Certos locais não são acessíveis. Aquela mística que existia, que toda contratação pública, ela, para acontecer, precisava, né, de um agenciador, alguém para poder favorecer a entrada, aquela questão da corrupção, né, lato sensu, eu posso afirmar categoricamente que hoje são poucos os casos em que isso acontece. Tá? É só pesquisar. Se a gente fizer uma comparação entre a quantidade de casos de crimes licitatórios e a quantidade de contratações públicas, vocês vão perceber que o índice é baixíssimo, muito baixo. Só que a gente às vezes alimenta esse mito na nossa cabeça e por causa disso a gente acaba perdendo algumas oportunidades. Tá? Pessoal, o mercado de contratações públicas é excelente. Tá? Movimenta muito dinheiro e com certeza vai ser a oportunidade aí do crescimento de muitas empresas, assim como essa participação dessas empresas junto à administração pública também é uma possibilidade de crescimento para a própria administração. Tá? Então, para não tomar mais tempo, eu agradeço, tá? Deixo aqui o meu contato. Edilson, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente pode trocar a figurinha agora. Em primeiro lugar, parabéns aí pela excelência, né? Não sei se alguém teria alguma colocação para fazer, e eu queria colocar alguns pontos aqui também que complementam, assim, não com a profundidade que foi falado por você, mas que ressaltam alguns pontos que você tratou, né, nessa apresentação, que eu acho que ela foi muito clara, principalmente nesse último item, quando eu pedi para porque a gente aquele papo fala, bota também essas compras da área de defesa, porque ela tem uma legislação especial e as pessoas efetivamente não conhecem isso. Então, para a gente, quando estava lá na área na contratação, às vezes a gente tinha alguns tipos de necessidades e você tinha tão poucas alternativas porque simplesmente as pessoas não conheciam. Então, elas não ofertavam. E não raro, tinham que se fazer aquisição, abrir até concorrências no exterior, para justamente você ter alternativas. Porque senão você tinha só um produtor que fazia determinada coisa. E assim, a gama de produtos que podem ser enquadrados na chancela é muito grande. As pessoas pensam só em equipamentos de última geração. Não, não, não. Tem diversos outros itens que podem ser enquadrados também para atender essas necessidades de defesa, na área de capacitação de pessoal. Isso, vem muita coisa que pode entrar por aí. Então, eu vou projetar aqui uma coisa rápida, e prometo não tomar muito tempo. Está visível para vocês? Fala, mãe. Está visível já? Está visível. Está visível? Bom, isso aqui é um... E eu vou falar um pouquinho sobre algo que você tocou, viu, Jade? Que é o momento que a pessoa acha que ela vai fazer a negociação e que, na verdade, tem outros momentos, né? Então, isso aqui é um processo geral de negociação. Então, você tem ali a determinação dos propósitos e interesses, aí, a partir daí, você vai obtendo consciência situacional, e tem os contatos de preparação, que são todos aqueles contatos que não são diretamente ligados à negociação, mas é de captação de dados, de informações que serão necessárias para que a negociação ocorra. A partir daí, você vai delinear uma estratégia de negociação, a gente vai falar rapidamente aqui sobre o que seria essa estratégia, e aí faz mais contatos de preparação, você começa a mobilizar os recursos, a estrutura e identificar quais são as alternativas que você tem para aquilo que você pretende contratar,
E aí depois você vai para o contato efetivamente de negociação. Então, percebam que essa fase inicial, que vai de propósito de interesse até recurso, estrutura e alternativa, tem a ver com a preparação. E muitas pessoas... a negociação, propriamente dita, acontece aqui, ó, onde estão ali contatos de negociação. E depois você tem a execução daquilo. Por exemplo, se for uma obra, você fez a contratação, assinou o contrato e a obra vai começar a ser colocada. A maior parte das pessoas imagina que você só tem negociação envolvida naquela parte do meio, que é no contato de negociação, é você negociar o contrato e tudo mais. Mas isso não é uma verdade. Todas essas fases requerem conhecimento de negociação. Então, vou dar um exemplo simples de algo que eu vi acontecer. Compra de determinado tipo de veículo, tá? Determinados tipos de veículo. Aí se coloca uma pessoa técnica para fazer o levantamento dos requisitos desse tipo de veículo. Ele bota lá uma série de requisitos. Quando ele vai para o mercado para procurar os veículos que atendem aqueles requisitos, ele tem apenas um veículo de uma única marca. O que vai acontecer? Ele tem poder quase nenhum nessa negociação, porque ele tem um montante de dinheiro, tem uma quantidade de veículos que ele quer adquirir, mas ele não tem para onde correr. E o fornecedor sabe disso. Se você tivesse um negociador desde os momentos iniciais, isso é um conhecimento de negociação, quando ele traçasse os requisitos, você faria uma série de questionamentos para ele que normalmente fariam com que ele degradasse algum desses requisitos, porque eles não são necessários. Imagina que você quer comprar um veículo que a gente chama de tipo 3, que é um veículo para atender autoridades. E aí você começa a fazer os requisitos. Você bota lá, o carro tem que ter 300 cavalos de potência, um câmbio automático de 9 marchas, um ar-condicionado quadrizone, e vai listando um monte de coisas ali que esse veículo tem que ter. E aí, quando ele vai para o mercado, ele só encontra o veículo. Mas se ele tivesse alguém com conhecimento de negociação ali do lado dele, de preferência quem vai participar do processo negocial, ia perguntar, mas por que precisa de 300 cavalos? Se for um carro de 200 cavalos já não atende, 180 não atende, veículo de 4 portas aqui, mas por que precisa de um ar-condicionado quadrizone? E vai degradando tudo isso. E aí o que acontece? Ao invés de ter um veículo, ele vai ter 5 veículos. Ele pode até ter uma preferência por uma marca, porque o parque de material dele é todo de uma determinada marca, ok, mas ele tem 4 alternativas para poder trabalhar, caso ele não consiga fechar naquele orçamento a quantidade de veículos que ele quer. Logo, ele vai ter muito mais poder nessa negociação. E a gente está falando lá em cima, isso é preparação. O processo ainda não foi aberto. Na negociação propriamente dita, a gente não tem dúvida. E o que as pessoas também esquecem é a execução. Imagina que você está fazendo uma construção. O caso do submarino, que você falou, o caso das fragatas, que estão em construção. Né? Ela está no processo de construção. É um contrato que vai vigir por 10, 20 anos. Vocês realmente acreditam que em 10, 20 anos não vai ter nenhuma alteração naquilo que foi previsto inicialmente? Então, as partes vão ter que sentar à mesa para negociar. E percebam, se você tem um personagem que participou desde o início do processo, ele tem muito mais esse negócio que está aqui do lado, consciência situacional, que é o perfeito entendimento de todos os fatores que podem influenciar no processo negocial. Uma pessoa que está desde o início do processo e participou da negociação é a melhor pessoa para negociar a execução dele. E a gente esquece disso. Então, esse é o primeiro grande equívoco, as pessoas considerarem que só vai negociar ali no meio. E como é um processo licitatório, não tem muito o que negociar. Então, aquela conversa que a gente estava tendo uma vez, né, Jader? A pessoa acha o seguinte, não, pô, não é para contratação pública, não tem negociação possível. Pô, tem negociação o tempo todo, desde a concepção do projeto até a entrega do projeto e a garantia dele, porque certamente você vai ter alterações. Então, essa era a primeira coisa que eu queria mostrar de uma forma gráfica. A segunda é uma coisa que o Jader também falou, que tem a ver com quais são as habilidades que a gente precisa desse negociador. Então, perceba, essa mandala bonita foi o que a gente desenvolveu no clube a partir de diversos grupos de trabalho. Então, perceba que era como se fosse uma grande cebola, e a gente começando do meio, a gente fala do quê? Primeiro, quem vai negociar autoconhecimento, para você conhecer quais são os seus limites, quais são os gatilhos que tem, para você não destemperar ou não criar muros onde você deveria estar criando pontes. A partir daí, uma série de habilidades que são comportamentais, que devem ser desenvolvidas pelas pessoas que vão participar desse processo.
Eu já participei de processos negociais de determinadas pessoas, isso fora da Marinha, que determinadas pessoas eram tão complicadas que você já tinha má vontade de fazer qualquer tipo de negociação com elas, porque elas não detinham um conjunto de habilidades comportamentais que são necessários para você participar do processo que vai ter interação por muito tempo. Tá? E aí, aqui na empresa, no clube de negociadores, quando a gente vai preparar alguém na área de negociação, a gente desenvolve do centro para a borda. Ou seja, primeiro, ele faz um teste de autoconhecimento, então ele vai se conhecer, vai conhecer qual o perfil dele para lidar com conflitos, para depois ele desenvolver um conjunto de habilidades comportamentais que habilitam ele a tomar conhecimento das habilidades técnicas. E aí ele vai melhorar como pessoa e vai melhorar a sua habilidade técnica, porque no final, um negociador de sucesso, ele precisa ter essas habilidades técnicas e comportamentais muito bem desenvolvidas para ser um negociador, para ter efetivamente a competência para negociar. Então, isso aqui é um segundo ponto que você falou ali tangencialmente, mas eu achei que a gente nem combinou, né? Mas eu também achei que era importante. Outra coisa é que uma pessoa que vai se envolver num processo como esse, num processo de contratação pública, ela precisa conhecer os diversos tipos de negociação. E aqui na empresa a gente ensina 3 grandes processos. O primeiro é o da negociação distributiva, que tem apenas um item que está em jogo, né, que está sendo negociado, por exemplo, preço, prazo, apenas um item. Então, essa negociação é naturalmente, a gente dá o nome de distributiva, porque ela é naturalmente no ambiente competitivo. Porque, se eu estou falando de preço, para cada R$ 1 que eu diminuir no meu produto, é o real que você vai ganhar. Então, é a soma zero. Então, é o jogo de soma zero. Mas uma pessoa que está participando de um processo como esse, e é um processo que tem uma certa complexidade, ele precisa sair de situações que são distributivas, ou seja, que perde, perde, ganha, para tentar levar as negociações para negociações integrativas, que mais de um item está sendo discutido, que na sua forma plena, na sua melhor forma, você retém consigo os itens que são mais importantes, por exemplo, o preço e o prazo, e abre mão de outros itens que são menos importantes. E assim você tem uma probabilidade muito melhor de chegar a acordos que são muito mais vantajosos para ambas as partes. Ou mesmo de uma negociação criativa, em que as partes colocam seus interesses na mesa e, a partir daí, constroem uma solução que abarque o maior número de interesses possível. Então, conhecer processos de negociação é fundamental para que você saia de negociações que são meramente distributivas para situações que são integrativas ou até mesmo criativas, que vão trazer melhor resultado para a administração pública e também para aquele fornecedor que está trabalhando ali com a gente. A coisa que você comentou, né? Estratégia, tática e tudo mais. É verdade. E a gente até escreveu um livro. Eu tive o prazer de ser um dos autores dessa obra aqui, Jogada de Mestre, as 48 mais poderosas táticas de negociação, que em um dos pontos a gente fala sobre o que é. Está aí na mão do Jader, inclusive autografado, salvo engano, certo, Jader? Ele foi lá no livro. Sem dúvida. Então, a gente fala ali da estratégia de negociação. E o que tem a ver a estratégia? A estratégia tem a ver, por definição, né? Essa arte de aplicar intencionalmente um conjunto de técnicas durante um contato, que normalmente, isso na verdade é a tática, está escrito errado aqui, tá? É a tática de negociação. É a arte de aplicar intencionalmente um conjunto de técnicas durante um contato de negociação, que normalmente visa obter vantagem unilateral e pode apresentar risco a ser utilizado. E a estratégia, de fato, que o nome está escrito errado aqui, é a arte de preparar e convidar eventos e recursos no tempo e no espaço para atingir determinados propósitos e interesses. Por que isso aqui é importante? Tem a ver com a articulação. Com quem eu vou falar primeiro? Qual é a sequência de informações e a sequência de eventos que eu vou fazer para ter sucesso nessa contratação pública? Então, isso aqui é muito importante também que se conheça. E, por fim, aqui, uma coisa que o Jader falou, a utilização dos métodos, e aí dá vários nomes, métodos autocompositivos, métodos alternativos, ou mais modernamente estão sendo tratados como métodos adequados de resolução de conflitos. Que a gente tem essa pirâmide de resolução de conflitos aqui, e percebam, na base da pirâmide está a negociação, porque é aqui que você aprende todas as técnicas que serão empregadas nos demais métodos alternativos ou adequados de resolução de conflitos. A partir daí, você tem a mediação, um clique acima você tem a mediação, que é uma terceira parte que tem que ser aceita pelas demais partes envolvidas, que ela vai tentar fazer com que as partes cheguem a uma solução. Então, ele não pode propor soluções na mediação.
Normalmente é utilizada a mediação quando as partes já têm algum tipo de relacionamento prévio. Um passo acima, a gente tem a conciliação, que é um papel parecido do mediador, só que neste caso, ele pode propor soluções. Mas nos dois casos, as partes podem ou não concordar com a solução que está sendo apresentada. Certo? Um passo acima, a gente tem a arbitragem, que as partes igualmente têm que concordar com essa terceira parte, né? Se a gente estiver falando de dois, uma contenda de dois, ela é a terceira parte, porém, esse árbitro tem poderes de impor para que a sua solução seja feita. Então, ele é um papel muito parecido com o do Poder Judiciário. E, acima disso, o Poder Judiciário. E, à medida que você sobe nessa pirâmide, você tem o quê? O aumento da intervenção de terceiros, porque na negociação você está fazendo diretamente, na mediação você já tem um terceiro, assim como na conciliação e na arbitragem. À medida que você sobe, também aumenta o grau de litigiosidade entre as partes, o formalismo, a duração e o custo. E no ápice, quando você pensa no Poder Judiciário e na arbitragem, o Poder Judiciário tem o problema, inclusive, da demanda, é muito demorada, porque são muitos processos. Né? Hoje eu estava lendo, por exemplo, processos trabalhistas. O Brasil concentra 98% das causas trabalhistas do mundo. Todas as causas, 98% só aqui no Brasil. Isso acontece em diversas áreas. Então, quando você coloca uma demanda no Poder Judiciário, vai naturalmente ter uma demora. E no Poder Judiciário e na arbitragem, que são situações mais extremas, você está entregando na mão do terceiro para que ele tome uma decisão por você. E o que acontece? Como diz um caro amigo meu, que é juiz, ele fala que o juiz, quando ele dá uma decisão, ele vai desagradar, na maior parte das vezes, pelo menos 50% dos envolvidos. Então, se ele não está preparado para isso, ele não serve para ser juiz. Né? Então, é um ponto bastante interessante disso. Então, você entregar na mão de um terceiro para vir uma solução que pode não atender, inclusive, 100% das partes. Pode ser uma outra parte. Tá? Aí eu queria saber se alguém tem alguma colocação que gostaria de fazer, algum comentário, alguma pergunta. Alguém teria alguma coisa? Gilson, eu estava pensando aqui, queria só lembrar de um ponto interessante, que é sobre a questão das contratações diretas. Eu estava pensando aqui, que eu acabei não comentando, mas que vale a pena a gente discutir. Porque quando a gente pensa quando a gente pensava nas contratações diretas na legislação anterior, era aquela modalidade de convite, né? O pessoal fazia, aliás, fazia, né, pela modalidade de convite. Convite é quando ela falou, mas o pessoal fazia um sistema parecido com a modalidade de convite, que eu pegava 3 orçamentos, aí mandava para a empresa que tinha o menor orçamento e escolhia e fechava o contrato com ela. O que acabava acontecendo na prática? A administração pública escolhia quem ia vencer, né? Porque ela pegava 3 orçamentos que ela sabia que uma era maior que o outro, para ela poder contratar com a empresa A, B ou C. E aí, muitas vezes, como grande parte das contratações públicas são feitas de forma direta com base no valor, porque os contratos são pequenos, acabava ficando enviesado, né? E aí agora a nova lei ela trouxe uma novidade interessantíssima, que é o quê? Pelo menos no âmbito federal, isso já é regra, contratações diretas com base no valor, né, que são aquelas contratações ali que ficam em torno de 50 e poucos mil, quase 60 mil, para bens e serviços, e obras civis de engenharia na casa dos 110, 120, né, porque todo ano ele é reajustado, agora é um pregãozinho, tem disputa, né, a empresa que participa da formulação lá do valor de referência tem prioridade na hora de contratar. Então, assim, às vezes, para iniciativa privada, eu vou negociar como? Poxa, eu vou participar aqui dessa pesquisa de orçamentos aqui que a administração pública está fazendo, por quê? Porque aqui nessa proposta que eu vou colocar o valor X, lá no processo de contratação eu sei que vai ser deserto ou fracassado e depois ela vai me procurar para comprar porque eu tenho prioridade. Então eu consigo negociar antes do processo, já contando com um processo que às vezes não vai para frente, né? Coisa que antigamente não existia. Então, assim, são pontos interessantes para pensar, né? E entra justamente nisso que a gente estava falando, que é analisar a negociação como parte integrante de todo o processo, do início ao fim. Acho que isso é muito legal. Consultoria empresarial levantou a mão. Quem seria, por favor? Pode fazer. Tem que abrir o microfone. Boa noite. Boa noite, doutor Jardim. Boa noite. Boa noite,
Edilson, boa Pela noite a voz eu todos. conheci, Lauro Leopoldo, certo? Isso. Primeiro eu queria dizer que como é interessante simplificar o complexo, né? Muito interessante. E eu levei muito meu filho nas escolinhas de futebol, e ele tinha uma frase assim que era treino é jogo e jogo é guerra. Então, não é fácil licitações, e quando trata-se do planejamento, tu vai lá no cerne da questão, no memorial descritivo, entra em questões éticas, muitas vezes pode ser tendencioso, ou quem sabe alguém pode dizer, não, esse aqui ele é técnico democrático, onde possam mais empresas participar. Claro que quem já participou, doutor Jade, sabe que uma das artimanhas nessa guerra é desmontar a concorrência, analisando a questão documental, principalmente no que diz a respeito à questão de impostos, que muitos querem entrar com preços bons, mas estão comprometidos nesse quesito, que é uma grande artimanha. E claro, que envolve, obviamente, quando o senhor diz assim, baixa corrupção, na minha opinião, não deveria ser baixa corrupção, deveria ser zero corrupção. Quando se trata do público, que todos nós temos interesse, zero, mas infelizmente nos deparamos com isso. E aí também, para ser mais objetivo, na questão da execução, né? Porque eu, por exemplo, já vi empresas que ganharam, e quando eu vi assim, o funcionário não estava nem a CLT. Eu tive que ir lá na orelha do cara, olha só, está prestando serviço em CLT, vai comprometer todo o teu trabalho. Então, nessa balança desproporcional que o senhor falou, aqui, boas palavras, né, onde aquele que vai prestar um serviço passa por duas espadas, né, não pode se mexer, porque o público vai ter sempre a vantagem, normal, eu acho que é de interesse público, tem que ter essa regalia. Então, me fica assim, um questionamento, dentro dessa pauta, né, onde eu tenho que exercer mais a negociação? Lá na execução ou no planejamento? Na sua opinião, é na execução ou no planejamento onde é mais, digamos assim, delicado a questão da negociação? Gente, obrigado pela participação, tá? É muito bom a gente poder debater sobre outras perspectivas, né? E eu concordo. Quando a gente fala de contratação, tudo que é público a gente deveria, aliás, tudo na nossa vida, né? Porque às vezes a gente acha que corrupção é só na administração pública. Não, às vezes a corrupção acontece na iniciativa privada também, né? Então, de fato, se a gente espera que a nossa sociedade seja uma sociedade que evolua, né, que atinja parâmetros éticos, morais, né, que possibilitem a gente ter um futuro digno, né, e igualitário, o mais próximo disso para todos, a gente tem que pensar, né, justamente ter essas balizas éticas. E a gente começa pela administração pública, porque a administração pública está aqui para servir, né, a população como um todo. Então, eu concordo com o senhor. A ideia é que a gente trabalhe com corrupção zero, mas a gente sabe que a realidade, né, e a natureza humana, eu sou hobbesiano, né, eu falo que eu acredito muito na teoria de Hobbes, né? Então, o homem é o dono do próprio homem, sabe? Se não tiver o Leviatã ali para poder amedrontar as pessoas fazem a barbárie total. Tem gente que não, tem gente que é russoniana, vai acreditar que não, o ser humano é bom de natureza, né? Então, assim, que a iniciativa privada que vai corrompê-lo, tem várias formas de pensar. Eu penso dessa forma. E eu acho que o Estado está se preparando para isso. Hoje, os processos de contratação pública estão sendo todos feitos de forma digital. O digital vai ser público. Isso facilita a utilização de ferramentas como IA, inteligência artificial, para poder fazer esse acompanhamento. Então, tudo isso, de alguma forma, né, vai criando dificuldades para aqueles que querem fazer errado. As pessoas que querem fazer errado vão continuar tentando fazer errado, é fato. Mas a gente cria dificuldades, a gente aumenta o custo transacional dessa pessoa durante esse processo. Então, para ela corromper um agente público, ela vai ter que gastar mais, para ela ter que gastar mais, fica mais discrepante, fica mais fácil de ser identificado, fica mais fácil de ser punido. Então, uma coisa puxa a outra. Com relação à questão do planejamento, a questão da negociação, eu entendo, tá, que sob a perspectiva da administração pública, a negociação mora no planejamento. E por que eu estou falando isso? Porque o planejamento ele é mais flexível, tá? E é aquilo, eu estou falando, obviamente, de um planejamento republicano, estou falando de um planejamento que segue os parâmetros legais, né? Porque no planejamento eu consigo não ficar preso a determinações taxativas da lei.
Quando eu falo de uma sessão pública, por exemplo, hoje é feito no sistema. Quem contrata com o governo federal vai ver. Vou participar de um pregão. O pregão é feito lá no Compras Gov. O sistema ele já está basicamente automatizado, quase tudo. Uma outra questão que vai para a mão do pregoeiro para ele decidir, né, para o pregoeiro, para a gente de contratação, que aí vai entrar na questão da subjetividade, né? Às vezes é uma especificação técnica, às vezes é um balanço patrimonial que tem que ser observado de forma mais precisa, mas no geral o sistema ele já faz basicamente tudo. Então na hora de escolher o fornecedor a gente não tem muita margem para negociação. A negociação de fato vai morar no planejamento ou durante a execução do contrato. Só que aí são planejamentos diferentes. Enquanto eu negocio no planejamento para poder conseguir ter mais oferta de mercado, para eu poder baixar o meu custo na contratação, na execução, a minha negociação está girando em torno do quê? De eu receber o que eu contratei e evitar dor de cabeça. Né? Então, assim, basicamente vai ser isso. Não tem muitas alternativas. Então, hoje, pela perspectiva da administração pública, eu entendo que a negociação ela se faz mais presente no planejamento e na parte de execução contratual, não na fase de escolha do fornecedor. Já sobre o viés da iniciativa privada, aí é um pouco diferente, porque para a iniciativa privada, a gente joga com as cartas que são postas à mesa. E aí a negociação ela acaba sendo uma ferramenta muito importante, inclusive na fase de seleção do fornecedor. Porque eu preciso saber com quem eu estou concorrendo, eu preciso saber quais são as regras que estão sendo impostas, eu preciso saber se é melhor, naquele caso, eu ficar em segundo lugar, né, segundo colocado, em vez de primeiro, porque nesse momento eu não consigo realizar essa obra. Mas se aquela empresa não conseguir cumprir e eu for convocado daqui a 2, 3 meses para poder assumir aquele serviço, eu tenho condições de assumir. Né? Às vezes a gente não vai entrar no processo licitatório para poder contratar hoje. A gente vai entrar no processo para contratar daqui a 6, 7 meses, né? Contando com a falha, com a deficiência daquela empresa que ganhou o processo. Então isso também faz parte da negociação. Então, para a iniciativa privada, eu acho que, de fato, na fase de seleção, a gente tem uma margem maior de negociação, o que não acontece sob a perspectiva aí da administração pública. Muito obrigado. Perfeito. É como eu enxergo também. E assim, são dimensões diferentes na administração pública. No planejamento, você está colocando quais são as raízes, né? E se não for bem feito isso, vai impactar diretamente lá na frente. Eu já contei a história para você, uma vez que eu estava fazendo uma mentoria numa empresa, e aí um dos diretores da empresa foi participar, a empresa grande, ele foi lá para participar. E era na área de negociação. E essa empresa vendia sondas, né? E em determinado momento, ele fez uma pergunta para mim, né? Falou, Edilson, você está falando sobre tudo isso, mas olha só, nosso principal cliente é a Petrobras. E como nosso principal cliente, a nossa maior renda vem de lá. E quando a gente senta na mesa de negociação com eles, eles fazem o que eles querem com a gente. O que você vai ensinar que você pode evitar que isso aconteça? Aí eu fiz até uma brincadeira, né? Porque é uma pergunta um pouco ácida, né? Eu falei, olha, você faz me lembrar a minha infância. Eu sua infância, falei, a minha infância, que eu assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha lá o tal do pó de pirlim-pim-pim, que era só você jogar em cima e transformava no que você quisesse. O que você está me pedindo é pó de pirlim-pim-pim, isso eu não tenho. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, tem várias coisas que podem ser feitas para não te colocar numa situação como essa. E não depende do negociador. Por exemplo, a sua decisão de ser uma empresa grande como a Petrobras, o seu único cliente, praticamente, impacta diretamente no papel que o negociador vai exercer lá embaixo, porque você não está dando margem para ele negociar. Aí um dos gerentes levantou a mão assim e falou, poxa, Edilson, isso que você falou é verdade, porque depois que teve toda essa confusão da Lava Jato, eles compraram muito menos sonda para a gente teve que ir para o mercado e começamos a vender para outras empresas. Aí eu perguntei para ele, como é que está a negociação hoje? Ele falou, hoje a negociação está bem mais fácil com eles. Eu virei para ele, tá vendo? Então, às vezes, os níveis mais altos têm que criar condições para que os negociadores na ponta consigam fazer um bom trabalho. Porque se você amarra os braços dele lá em cima, não tem como você exigir que ele faça milagre ou pedir que ele use pó de pirlim-pim-pim. Eu acho que ele ficou satisfeito com a resposta e não me perguntou mais nada durante tudo. E é mais ou menos o que a gente está fazendo. Dá para fazer um paralelo com isso. Quando você tem um planejamento muito bem feito, que você tem uma série de alternativas, você dá margem para quem vai na hora da execução lá embaixo trabalhar, você dá muito mais margem para ele, né? E efetivamente ele consegue fazer o trabalho dele. Agora, se você faz um trabalho que é com poucas alternativas ou nenhuma alternativa, que ele está todo amarrado,
Foi o que você falou no início da apresentação, né, Jari? Pô, se eu já estou contratado, por que eu vou reduzir meu preço? Qual a razão que eu tenho de fazer algum tipo de concessão se eu sou o único que consegue atender essas especificidades? Então, acho que vai mais ou menos nessa linha. Alguém teria mais alguma colocação a fazer? Então, queria agradecer bastante a presença de vocês. Então, aqui o QR Code das diversas redes que o clube participa, né? Que o clube tem conta, efetivamente, estamos em crescimento em todas elas, principalmente no LinkedIn e no Instagram. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, Jader. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E o que eu gostaria? Se vocês quiserem fazer a gentileza de abrir as câmeras de vocês, a gente faz uma foto para registrar esse momento. Mas antes, abram nesse, ou tira uma foto desse QR Code aqui, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem procurar diretamente a mim. Esse QR Code tem todos os meus contatos, não só as minhas redes sociais, como meu próprio telefone funcional. Muito obrigado a vocês todos. E, Jade, eu queria passar a palavra para você fazer as suas palavras finais. Gilson, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, tá? Me coloco à disposição da mesma forma, para quem quiser depois seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram. Eu uso basicamente o Instagram para divulgar notícias sobre um monte de contratações públicas, né? E também falar um pouco sobre isso. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, espero que a gente consiga aí, ter outras oportunidades de bate-papo e também de projetos em conjunto. Tá? É um prazer poder participar aí desse evento do Clube de Negociadores. Certamente teremos um produto em breve, será colocado, mas eu não posso falar sobre esse produto ainda, mas é um produto que vai estar daqui a pouquinho no mercado. Gente, então, muito obrigado a todos pela presença, pela paciência, e a gente se vê e sextou. Grande abraço a todos.